que recado a gente está dando para as futuras gerações, né? Será que a gente também, quando passa por um momento desse, a gente não está reforçando que, olha, é isso mesmo, a política não é um lugar que a gente deveria se meter? O Brasil de hoje conversa com Mônica Sodré e Derson Maia sobre democracia. O que é democracia? Que são várias democracias, mas se a gente se apegar aí na essência do que é a democracia. Mônica. Olha, primeiro eu queria agradecer também à equipe do Brasil, o convite, a sua mediação, ao querido Derson que está aqui comigo e à plateia que está aqui hoje nos assistindo. Democracia, do ponto de vista teórico, é objeto de estudo de vários analistas. Eu sou cientista política e tenho me dedicado há alguns anos a estudar do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. De maneira geral, a gente está falando de um sistema de tomada de decisão em que, em tese, as pessoas são iguais portanto, são iguais perante a lei e têm o mesmo valor. E mais do que isso, um sistema que desde o século XVIII, XVII, se associou à representação. Então, hoje, quando a gente fala de democracia representativa, a gente está falando de um sistema que permite que as pessoas escolham os seus representantes de tempos em tempos por meio do voto. Basicamente, de maneira bastante genérica, acho que a gente pode resumir assim. Isso. Eu acho que embarcando um pouco, dando na carona aí da nossa professora Mônica Sodré, acredito que esse sistema ele carrega valores que são essenciais, né, que a gente definiu ao longo da história no Brasil e no mundo, que são imprescindíveis para que o sistema realmente funcione, principalmente a valorização das liberdades individuais. Né? Então, eu acredito que na democracia esse valor é o que mantém essa normalidade democrática, né? Então é o valor de você poder se expressar livremente, você se juntar com pessoas e fazer o exercício da cidadania acontecer, votar, né? Então a gente utiliza o sistema democrático muito para dar ênfase no voto, né? O sistema da representação, mas eu acho que vai além disso. É muito mais. Vai para reforçar esses valores que na atualidade eles têm, eu tenho tido essa impressão que tem se perdido um pouco, né, com a ascensão de alguns movimentos um pouco autoritários, e isso implica nessa possibilidade de afetar um pouco essa normalidade do sistema, quando a gente não tem alguns problemas com relação à liberdade de expressão, ou qual é o limite dessa liberdade, até onde fere. Agora, você falou de alguns modelos um pouco autoritários. Existem vários modelos na democracia? Existem, eu concordo com o Derson, acho que a gente tem vivido um momento um tanto quanto polarizado. Hoje particularmente, é um dia bastante difícil para se falar depois do que a gente assistiu no Rio de Janeiro, né? Obviamente que esse é um evento, acontecem coisas parecidas e semelhantes, infelizmente, todos os dias. Mas a democracia por si só, como o Derson falou, e do ponto de vista de valor, tem sido difícil de ser exercitada, né? A gente está assistindo um mundo cada vez mais rápido, um mundo cada vez mais impaciente, um mundo conectado o tempo todo, com disseminação de notícias falsas, então por vezes a gente também não sabe muito no que acreditar e no que não acreditar. Então eu acredito que a democracia no mundo, a despeito dos diferentes modelos que existem, está em xeque no sentido de que a gente precisa se adaptar e inseri-la num mundo que é muito mais complexo do que aquele em que ela surgiu e foi pensada, até do ponto de vista da representação. Mas vocês acham que a democracia ainda é a melhor alternativa como governo? Sim, na minha opinião, sim. E é o único que é possível, por exemplo, que a gente tenha direito de se expressar livremente, como o Derson falou, né? Então, a despeito dos ajustes, e precisa de ajustes, é certamente, na minha opinião, o melhor modelo. Com certeza, né? A gente tem visto aí, os movimentos de renovação são prova de que no sistema democrático sempre há uma possibilidade de a gente tentar reparar alguma lacuna ali que a gente está vendo que o desdobramento está fugindo da rota, está fazendo com que essa democracia fique cada vez mais frágil. Então, há movimentos de tentar fortalecê-la, os próprios movimentos também da organização da sociedade civil que trabalham com transparência
enfim, os movimentos que forçam a própria institucionalidade, né, do governo a se abrir, a criar dados abertos, enfim, a se abrir mais para a informação, para a transparência pública, já é uma forma, né, de que esse sistema é o que possibilita o engajamento de maior número de pessoas, de modo a você não concentrar muito poder em determinadas figuras, mas você pulverizar isso de modo que mais pessoas participem ativamente da política. Né? Agora, quando a gente desdobra ali a democracia e vai na democracia racial, que você respira e segue isso no seu dia a dia, qual a avaliação que você faz, por exemplo, com o que a gente vive hoje no Brasil? Eu faço uma avaliação que, principalmente as redes sociais, elas têm possibilitado um pouco assim, o alcance da comunicação. Né? Historicamente, a resistência negra ela sempre existiu. A luta política do movimento negro no Brasil, ela sempre esteve atuante, ela sempre buscou emitir opinião, né? Tanto que tem a história da imprensa negra no Brasil, enfim, das formas como esses movimentos tinham de tentar se comunicar. E hoje, né, eu acho que isso tem alcançado determinados setores que por certo tempo, tiveram afastados um pouco desse debate. Então, por exemplo, o movimento que eu participo, que é o Frente Favela Brasil, ele foi muito impulsionado pelas redes sociais, né? A gente criou fóruns de debate no Facebook, enfim, que possibilitou a conexão de comunidades que a gente não chegaria em pouco tempo, né? Então tinha gente lá das ex, lá do Recife, conectado com gente do Complexo da Maré, conectado com gente do Sol Nascente, que é da cidade que eu vivo, né, Brasília. Enfim, todo mundo ali na rede debatendo seus problemas. Então, em que dimensão, em qual período da história a gente teria essa potencialidade toda? Então, acho que isso vem também, pelo lado positivo, tentar fortalecer a nossa democracia e fazer com que esse conteúdo político, enfim, esse engajamento chegue fortemente em áreas que estavam mais limadas desse debate. Agora, vocês acham que, ainda falando sobre a democracia racial, a gente tem uma relação mais harmoniosa entre as raças aqui no Brasil, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo? Eu acho um pouco difícil falar um pouco essa questão de uma harmonia, assim, depende de como a gente, de que ponto você está querendo enaltecer, né? Clarificar, assim, digamos assim. Existe um processo histórico diferente, né, no Brasil e nos Estados Unidos, mas ainda nós somos um país, né, que nas relações, na forma como às vezes a gente se comunica, muitas vezes o racismo ele fica maquiado. Né? Ele não vem, é o dito racismo velado. Ele não aparece, né, às vezes brutalmente no vocabulário das pessoas como em outras organizações americanas que têm já a marca racista que pulveriza isso. Na nossa sociedade isso se coloca de maneira diferente. Mas eu acho sim que a gente é uma sociedade ainda que é muito violenta. Morre a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil. Né? Isso são dados da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Quer dizer, mais velado, talvez, aqui. Então, né? assim, se não existe o racismo, se realmente a gente é um país pacífico, cordial e harmonioso, como a gente tem uma massa de juventude interrompida, que não vai chegar aos seus 30 anos de idade. Eu digo sempre para a galera que eu converso, enfim, nas escolas que eu vou, que eu sou um ponto fora da curva. Isso que eu ia te perguntar, né? como é que você chegou? Eu estou com 29 anos e poucos colegas da minha época de escola, de ensino fundamental, estão vivos hoje, que são negros, né? Então, isso é uma realidade. E como é que você conseguiu ficar fora dessa estatística? Então, porque eu já vim de uma família da classe média, né? Então, eu sou uma família negra um pouco mais privilegiada. A minha conexão com a pauta das favelas foi muito porque o trabalho do meu pai veio vinculado à questão social, de trabalhar com jovens, inserindo eles nessa questão tecnológica e tudo mais. Então, a gente construiu muitos trabalhos nas comunidades, na periferia. Mas, assim, nesse ramo, a gente ainda vê
que aqueles que conseguem ascender um pouco mais socialmente, eles conseguem ser um pouco mais protegidos dessa violência massiva. Mas aqueles que realmente estão nos lugares que carecem de oportunidade, não sobrevivem muito tempo, né? Isso não digo nem pelo crime, nada por isso, mas pela ação policial que respinga muitas vezes na juventude, que está no lazer, que está voltando da escola, que está no seu dia a dia e é ceifada por essa política de guerra, né? A gente não pode deixar de trazer para essa conversa a morte da vereadora que tomou conta de todos os encontros no país inteiro, as principais manifestações. Vários analistas, várias pessoas que são os observadores da sociedade falam que isso é uma afronta, uma ameaça à democracia. Você compartilha desse pensamento que isso é uma ameaça à democracia e por quê? Olha, eu vou puxar bastante pelo lado da mulher, né, e que é um grupo subrepresentado politicamente. Mulheres são maioria do eleitorado brasileiro, mais de 50%, e hoje no Congresso Nacional nós não somos nem 10%. Existe sim uma dificuldade de ascensão da mulher nos espaços de tomada de decisão e a política é só um deles, né? Isso reflete também na política. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi lamentável por N razões e eu carrego hoje a sensação de que isso respinga na nossa geração. O Derson tem 29 anos, eu tenho 31 e nós estamos circulando por movimentos dos mais diversos que estão procurando renovar a política e uma renovação que não seja só de rosto, mas seja uma renovação de prática. O que aconteceu no Rio de Janeiro me dá a sensação de que a nossa geração, que vinha se aproximando, está se aproximando, vai começar a ter segundos pensamentos. No sentido de, será que é isso mesmo? Se fizeram isso com ela, que era a 5ª vereadora mais votada do país, na 2ª maior capital do país, o que é que vão fazer comigo? Isso me impacta muito e me deixa muito preocupada. E o caso dela é muito vistoso, porque esse outro caso, que é de um representante de uma entidade indígena, não é, no Amazonas, também foi morto, assim, há alguns dias atrás. O dela está muito vistoso, que é no Rio de Janeiro, mas está acontecendo em várias partes do país, não é isso? Exatamente. E aí eu me preocupo do ponto de vista de futuro também. Porque a gente está aqui num encontro com jovens que têm 16, 17 anos, esse é o público, um dos públicos com os quais eu trabalho, e parte do meu trabalho é também discutir educação política com o jovem. Né? Que recado a gente está dando para as futuras gerações? Né? Será que a gente também, quando passa por um momento desse, a gente não está reforçando que, olha, é isso mesmo, a política não é um lugar que a gente deveria se meter? Eu acho que isso é perigoso. Porque é perigoso, isso, exatamente. Eu não posso falar tudo o que eu penso, porque senão eu posso desaparecer, sei lá. É muito ruim do ponto de vista democrático. Isso é uma característica do período da ditadura. Sim. Desaparecia. Então, a gente tem que tomar cuidado também, encarar a seriedade do momento e ressignificar e dar sentido a isso também. Né? E eu acho que é esse o momento da gente estar juntos, porque o que aconteceu foi também, pelo menos soou para mim, como talvez se ela tivesse uma rede de proteção maior com ela, de gente com ela, isso talvez não tivesse acontecido. Né? Eu estou vendo diversos movimentos, diversas iniciativas dialogando por uma renovação e eu acho que esse é o momento da gente estar juntos, né? No sentido de se fortalecer e ir juntos para a urna em outubro e um processo que começa em 17, 18, mas não acaba agora. Né? A gente vai ter eleições em outubro, a gente obviamente vai ter que esperar para ver o que acontece, mas esses movimentos têm que ter vida longa, porque a jornada é longa também. E as condições para você conseguir criar novos partidos, como você está tentando, também existe um ambiente que dificulta muito você criar novas lideranças que possam estar atuando, não é isso? Outro dia, aqui mesmo no Colégio Bandeirantes, a Tabata estava dizendo da dificuldade de se criar um partido que possa representar uma camada da sociedade que ainda não está. Então, você tem que ir apoiando alguns candidatos para poder estar presente. Você está tendo essa experiência agora, não é isso? Sim, então, eu sou co-presidente, a gente trabalha numa lógica de co-presidência, sempre um homem e uma mulher. No caso, eu sou co-presidente nacional do Frente Favela Brasil e a gente está enfrentando sérias dificuldades, principalmente com essa mini-reforma eleitoral que estabeleceu cláusula de barreira, enfim, uma série de... o quê? Para criar um partido? Isso, uma dificuldade, assim, para mesmo que depois você crie o partido, você vai ter
implicações, como tempo de TV, acesso ao fundo. é muito acesso ao fundo partidário, tudo vinculado a um número de parlamentares que a legenda tem. Como a gente está no processo de criação e possivelmente não vai dar tempo de a gente se tornar um partido até outubro de 2018, então a gente vai ficar muito na dependência de outros partidos. Mesmo assim, se a gente fazer, são mais de 500 mil assinaturas que a gente precisa para conseguir essa legenda do TSE como sigla partidária e poder disputar as eleições, pelo menos as municipais de 2020. Ainda assim, a gente vai poder, digamos assim, ser reconhecido como partido, ter a legenda, mas não vai ser um partido que vai ter uma estrutura mínima ali, tempo de TV, enfim, para ser visto e até para consolidar, se constituir um pouco mais orgânico também. Porque a gente tem as bases, mas precisa também ter visibilidade. E se o partido ele não tem acesso às formas de ser visível, então isso dificulta o conhecimento das pessoas sobre o quanto ele é ideológico, o quanto ele pode ser importante de fato para o país. Então eu encaro que essa mini-reforma eleitoral ela foi uma forma de autoproteção do sistema. O sistema está ali arcaico, velho, né, como a gente, que não escuta a população, né, que não representa a população, como a gente tem visto uma série de dados, né, de pesquisas que têm indicado isso, a desconfiança que a população tem tido cada vez mais com o Congresso Nacional, e as novas possibilidades que você tem de aproximação, né, das comunidades no debate político estão sendo impedidas pelo esse regramento. Né, novos pensamentos, novas lideranças, mas que não estão conseguindo ir adiante. É isso que você está dizendo? Exatamente. Agora, não sei se vocês viram recentemente uma pesquisa do Conselho Nacional da Indústria, CNI, que dizia um item que eu achei muito curioso. Era, acho que quase 70% dos entrevistados que diziam assim, que eles podem até votar em alguém que ele não tem afinidade ideológica, mas que seja uma pessoa honesta. Quer dizer, a honestidade, a não ser corrupto virou um valor que parece que está acima de muita coisa. Como é que vocês veem isso? Na verdade, você vai estar... lembra um pouco a recente eleição na Itália, onde pulverizou muito. Você quer um pouco desse pessoal da direita, mas eu também me afino com isso que é do centro, mas o que eu quero mesmo é o que está aqui na ponta, na esquerda. Você sente isso como observadora aí da nossa sociedade, Mônica? Eu sinto e, de fato, acho que tem uma tendência, até por conta da própria desestabilização que a Lava Jato criou e da exposição que a operação criou no Brasil, das pessoas estarem valorizando mais esse aspecto. Mas eu chamo atenção para um outro aspecto, que é o fato de que existem pesquisas que mostram que o brasileiro não se lembra em quem votou pouquíssimos meses depois da eleição. Primeiro, eu acho que a gente discute democracia, que é o nosso tema aqui hoje, muito focado no período da eleição. Então, como se democracia estivesse quase que restrita a um exercício da urna a cada 2 anos. Né? E, segundo lugar, memória. Né? Se a gente não se lembra em quem votou ou não se importa para quem votou, isso significa que a gente não vai fazer o controle disso depois. A gente não vai observar, não vai checar, não vai saber se as promessas foram cumpridas, que tipo de acordos estão sendo feitos. Então, eu acho que isso é sintomático. Por mais que a população queira alguém honesta, eu acho que a gente tem que trabalhar também o pós-eleição. Né? O que é que a gente vai fazer com esses 513 deputados, 81 senadores, são 70 mil cargos eletivos a cada 4 anos. Quer dizer, que tipo de checagem e de avaliação a gente tem? Portais ou sites que que dão o ranking, né? Você pode observar ali, saber quem é quem. Isso acho que vai ter um peso agora nessa eleição. As pessoas acho que vão buscar mais isso. Porque se o sujeito fala assim, olha, eu vou até votar naquele que eu não concordo com tudo, mas, puxa, ele tem uma ficha limpíssima, ele é honesto. Quer dizer, você está buscando alguém íntegro, ninguém aguenta mais. É isso que está sendo dito num resultado de pesquisa desse, não é?
Então, nós temos um passo importante nos últimos anos em relação a acesso e dados e informação. Inclusive, os portais públicos também fazem um serviço muito interessante nesse sentido. O portal da Câmara dos Deputados, por exemplo, traz informações bastante completas sobre a atuação dos nossos deputados, o uso do CEAP, que é a cota para exercício de atividade parlamentar, é a verba que os deputados têm à sua disposição. Alguns dados, obviamente, ainda são de difícil interpretação para o cidadão menos acostumado com essa linguagem. Mas acho que é importante também a gente valorizar não só as instituições que estão ranqueando, mas também uma massa de servidores públicos que tem feito trabalhos muito interessantes para qualificar a informação que é oferecida ao público de maneira geral. A Câmara dos Deputados é o Senado também tem um trabalho importante nesse sentido. É isso quando você vai checar alguém que quer se reeleger, né? Porque o novo ainda não está lá, né? Sim. Agora, um outro tema que não sai do dia a dia é a questão das notícias falsas, da fake news, que é o que mais a gente ouve ultimamente. Quer dizer, as eleições americanas deram uma grande visibilidade, né, para esse assunto. Quanto que isso está na pauta do dia mesmo e quanto que isso pode influenciar o resultado das eleições e, sobretudo, de novo, quanto que ameaça a democracia, a notícia falsa que você consome e que circula pelas redes dentro? Então, eu acho que, pegando o link dos sites que mostram os dados, que trabalham um pouco nessa ideia da transparência pública, são muito importantes para você massificar também. Acho que os movimentos de renovação têm também esse papel de criar uma comunicação facilitada, né, inovadora, né, usar todos os artifícios que o Facebook, o Instagram tem para poder facilitar essa comunicação. E aí você pega os dados que são uma coisa que está muito em debate, até na academia, sobre essa questão da política pública por evidência, e pulveriza isso de uma maneira descontraída, de uma maneira bacana. Eu acho que isso... Aí você está falando a tecnologia como aliada. Isso. Agora tem a tecnologia o vilão, Sim, né? mas eu acho que essa é uma saída interessante que os movimentos de renovação podem trabalhar contribuindo pedagogicamente também, como o eleitor pode não se deixar enganar por fake news. Então, eu acho que existem movimentos, né, que eles se construíram também pelo fake news, né, e também existe também acho que a reação disso. A reação disso precisa ter um trabalho mais compartilhado. Acho que cada movimento pode utilizar dessas ferramentas que já existem, que estão públicas e que são importantes para o eleitor fazer uma avaliação correta da verdade, né, daquilo que é a realidade, enfim, daquilo que é evidência na política pública, para que não se repita a eleição de 2014, né, que era um pouco muito isso. Fulano de tal, se ganhar, vai tirar isso, vai acontecer aquilo, não vote. Então, essa coisa do terror, o fake news, ele foi muito utilizado para espalhar um certo terror. Como que enfrenta, né, a fake news? Alguém que espalha o terror, o que vocês acham que deve ser feito? Porque tem a questão da liberdade de expressão. Mentir é um direito, né? A gente tem direito de mentir, não é? Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é a responsabilidade individual, né? Porque quando a gente fala de política institucional, a gente tende a olhar para o deputado, o senador, quase como pessoas que estão muito longe da gente. Acho que a gente tem que começar a desmistificar a política nesse sentido. A política tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o nosso dia a dia. E cada um de nós tem responsabilidade pela construção desse sistema e desse mundo que a gente quer ver. Quando a gente diz que o problema é só do outro, a gente acha que o problema não está com a gente, né? Então, hoje, todo mundo tem a possibilidade de compartilhar qualquer coisa com 2 toques na tela do celular. E, em geral, acho que a gente, e eu me incluo nisso, a gente às vezes se importa pouco com a veracidade, com checar se, olha, aquilo veio de uma informação confiável, está em mais do que 1, 2, 3 veículos. E tem uma coisa também de, pesquisa americana diz. Se a pesquisa americana diz, a gente acha que, e se tiver escrito em inglês, assim, nossa, é confiável. Aí arrasou, né? Então, assim, tem uma responsabilidade, não é? A disseminação de fake news não está só na mão de bots e de robozinhos que ficam ali. A gente também é responsável pelo que a gente compartilha, né? Agora, como fazer essa checagem? Outro dia me disseram que acho que a gente tem até que checar um lugar que chama Manual da Credibilidade, que ali você tem tem dicas de como você deve se proteger quando você recebe uma notícia
e fica em dúvida. Eu acho que é um processo de maturidade também do eleitor, porque a gente está aprendendo como consumir notícia, não é? Vocês não acham que isso também faz? Eu acho, mas é por isso que eu volto a reforçar sobre o papel de quem realmente está no chão, digamos assim, da fábrica, na política mesmo, com o pé na política, que a gente não está institucionalmente, mas nós somos lideranças, né, políticas em territórios, em lugares, e a gente tem a capacidade de influenciar pessoas. Então, e também julgar e também checar a informação, a gente tem mais estrutura e possibilidade para isso. Sendo assim, a gente tem a tarefa cívica, eu acho, de facilitar a vida de quem não tem acesso a essa oportunidade. Porque é muito difícil também você cobrar, exigir da Dona Maria, que acorda 3h30 da manhã para chegar 8 horas no serviço, que ela pare lá 1 minuto e reflita. Não, peraí, saiu na Folha de São Paulo, saiu naquela. Não há. Gente, não tem como. A gente vive uma desigualdade muito forte no país. Então, claro, se você tem períodos de lazer, se você tem uma vida mais estabilizada, você tem condições de uma responsabilidade ainda maior, de não pulverizar aquilo, né, sem antes julgar antes, sem checar antes. Mas a gente também tem que ter uma leitura que o individual também tem os seus limites, né? Essa desigualdade afeta e que se eu tenho mais possibilidade, eu posso contribuir divulgando, facilitando, e isso também é um exercício cívico, isso também é cidadania. Agora, isso também é fortalecer a democracia. Você deu o exemplo aí da Dona Maria indo para o trabalho, não dá tempo de checar e tal. Eu pergunto assim, quanto que essa mídia social da qual a gente está falando aqui, ela vai ter peso nessa eleição? Porque a gente fala no Brasil, a gente vai falando de um Brasil tão grande, né? A gente fica falando muito só para quem está conectado. Eu acho que o Brasil é maior que isso. Sim. Concorda? Eu concordo. Mas aí por isso que eu vejo assim que as pessoas, os grupos que são responsáveis por disseminar em massa os fake news, eles têm todo um trabalho antes de pegar assim, onde existe um dado concreto que eu posso distorcer e como vai ser fácil eu adaptar a linguagem para determinado setor. E como esse setor vai ser um catalisador para também potencializar esse compartilhamento. Então eu vejo que esse trabalho, ao contrário, né, no sentido responsivo e positivo, a gente tem que estudar também, pegar a gente que eu digo as lideranças políticas, os movimentos de renovação, gastar realmente um certo tempo com isso, porque isso é relevante sim. Eu digo isso porque a minha mãe mesmo, que não tem a escolaridade que eu tenho, que teve uma dificuldade muito maior, ela sempre me pergunta, filho, isso aqui é verdade? Porque eu não sei por onde buscar, eu não sei por onde procurar, então se a gente... Ela pelo menos está esperta ali, mas sempre pelo menos tem assim, chega mais rápido nela o fake news do que um dado real, uma política por evidência de forma facilitada. Isso está fechado nos portais, isso está fechado em alguns acessos que não são tão usados pela população. Então, se a gente pulveriza isso também, o positivo, a gente consegue combater, na minha leitura, de uma forma mais eficiente. Bom, eu queria falar agora sobre a questão da corrupção. A gente falou ali da Lava Jato, que deu tom nesses últimos 4 anos da nossa vida no país, e a corrupção virou uma tarja preta, assim, na vida de qualquer candidato. Quanto, a gente falou aqui da tecnologia, de novo, como um vilão da tal da fake news, as notícias falsas e tudo mais. Como a tecnologia, reforçando um pouco por onde você estava indo, ela pode ser uma aliada nesse sentido. Ou seja, de você não só ir no site do Senado ou da Câmara e tal, mas você ter outros espaços que, não sei se surgiram ainda, Mônica, mas que possam aferir a ficha limpa daquela pessoa que está querendo
ser político no Brasil? Acho que já temos ferramentas desse tipo. Existe hoje um plugin, por exemplo, para o Google Chrome. Então, você instala rapidamente no seu computador e ele colore de roxo qualquer político que já tenha algum tipo de pendência com a justiça e te dá num boxzinho com poucas informações. Nossa. Qual é a pendência, qual é o status e a data da atualização. Então, aquilo é atualizado periodicamente. Roxo é a cor? Em roxo, é. E aí você passa o mouse, né, em cima do nome da pessoa, ele te dá um box de 3, 4 linhas. Então, tem boas iniciativas nesse sentido. Há iniciativas também de dar mais transparência aos partidos políticos. Essa eu acho muito interessante. Eu acho que não dá para discutir sobre ressignificar a democracia sem discutir o papel dos partidos. E, em geral, os partidos políticos são ou estão entre as instituições menos benquistas pelo brasileiro. Tem uma pesquisa da FGV, desde 2013, que mostra que os partidos estão sempre lá embaixo, na lanterninha do campeonato das instituições. E tem agora, recentemente, inclusive, ranking para avaliar a transparência dos partidos em relação à prestação de contas, papel dos seus dirigentes, diretórios. Então, acho que a tecnologia pode sim ser uma aliada, muito embora a gente, enquanto sociedade, ainda precise se ajustar ao fato de que ela pode ser também vilã, né? Eu li recentemente um estudo do MIT, que está disponível também na Science, mostrando que uma notícia falsa no Twitter chega 1.500 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira no cidadão. Então, a gente vai precisar olhar para isso com cuidado, né? Mas nas eleições americanas, eu também li um outro estudo que ela chega muito, mas ela influenciou menos do que eles imaginavam. As pessoas consomem, mas na hora de votar, parece que a influência ali não chegava a 30% da influência daquela notícia falsa. Uma pergunta, como vocês acham que vai ser o nosso ano pós-eleições, desse encontro, dessa trombada da jovem política e da velha política brasileira? Eu, assim, busco ter sempre esperança, né? Mas eu acho que tudo está indicando que nós vamos ter muita dificuldade de realmente fazer com que essa renovação seja emplacada como a gente espera, né? Acho que tem muitos grupos que têm bastante expectativa de realmente que essa renovação seja ampla. A gente tem trabalhado muito para isso. Mas olhando as evidências do que tem ocorrido no país, a gente tem visto que o sistema ele está jogando realmente para fazer com que essa renovação, ela, se puder, não exista. Não exista. Né? Se puder, não exista. Mas, ou seja, se existir, ela será mínima. É a leitura que eu estou fazendo. Isso por quê? Porque o próprio movimento que eu lidero, que a gente tem projetado pessoas para serem candidatas em 2018, e a gente tem negociado com vários partidos, conversado com vários partidos, e a gente tem sentido, né, realmente que a política tradicional ela tem muita dificuldade de se abrir. Né? Ela, na divisão do fundo eleitoral, nas possibilidades concretas para que haja, de fato, uma eleição e que a gente tenha membros eleitos. Né? Trocando conversas com os outros movimentos, a própria Tabata, enfim, todos os outros movimentos, não só o Frente Favela Brasil, tem tido um pouco essa dificuldade. Uhum. Então, eu creio que, assim, existe um jogo aí, né? Um jogo de abertura, porque também possibilita que os partidos tradicionais tenham um pouco de cara nova ali no processo. Quer dizer, nessa democracia que a gente vive aqui no Brasil, essa é uma outra maneira de se fazer política, não só o caminho partidário, do engajamento e tudo mais. Isso. É a nossa saída nesse momento, não é? E a gente tem assistido uma proliferação desses movimentos, né? Então, inclusive, a gente circula em alguns deles, alguns com recortes um tanto quanto distintos uns dos outros, mas acho que também é uma demonstração clara da sociedade procurando alternativas e procurando novos caminhos. Quando você fala sociedade, quem é que está mais organizado? Em qual ambiente? Nesse nosso aqui ou mais no ambiente periférico? Quem consegue se organizar melhor? Olha, difícil a gente responder, mas eu acho que tem iniciativas... Sem ofensas. Tem iniciativas positivas em todos os territórios, em todas as classes sociais, acho que existe esse movimento. Mas eu sinceramente não saberia medir, aferir assim... Mas pela sua observação... Quem é mais engajado? Eu acho que o que eu vejo, assim, pelo menos onde eu tenho mais o pé no chão, são nas comunidades periféricas.
existe o movimento periférico, assim, ele sempre esteve muito calcado no comunitário, né? Eu acho que a frente, ela foi um desdobramento da primeira vez, assim, que um grupo grande de pessoas que atuavam em lideranças comunitárias, elas passaram a refletir num ambiente mais macro, assim, pensar um pouco a política para além da prefeitura comunitária, da associação de moradores e pensar como que, sei lá, a prefeitura de uma cidade interfere naquela comunidade local e assim por diante, né? O governo estadual, enfim. Você acha que falta as pessoas entenderem, Mônica, talvez você sinta isso bastante, como é que as coisas funcionam? Ontem eu li uma notícia que era assim, o presidente da Câmara Municipal quer deixar o Tribunal de Contas mais submisso, mais domado e tal, uma coisa assim. Quer dizer, era um título que eu fico pensando, será que as pessoas entendem ali que faz o Tribunal de Contas, por que o presidente da Câmara está dizendo isso? Quer dizer, como é que funcionam as instituições? Quer dizer, como é que são as esferas de poder? Eu acho que sim, mas eu acho que não é que falta somente que as pessoas entendam. As coisas são feitas para as pessoas não entenderem. Me parece que é um pouco isso. Então, vou na linha de não responsabilizar só o cidadão também, porque a gente está num dos países mais desiguais do mundo, da América Latina, e responsabilizar só o cidadão também seria injusto. Acho que, em geral, tem isso. A política, em geral, é feita numa linguagem muito hermética, muito fechada, e é difícil com que as pessoas entendam. Eu trabalho com educação política para jovem e eu brinco, outro dia eu falei isso no encontro nosso, a gente passa 16 anos na escola escutando sobre briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma e ninguém nunca me explicou para que servia um deputado, um senador e qual que era a diferença de um e outro e como é que se elege, por que se elege um pelo sistema proporcional e o outro pelo majoritário. Exatamente. Então, se a gente passou 16 anos na escola e raramente, pelo menos no meu caso, a escola... O que eles fazem, né? Pois é. Raramente a escola se preocupou em me dizer sobre isso. É difícil também esperar que aos 16 anos a pessoa vote conscientemente, aos 18 ela vote obrigatoriamente e que ela vai entender uma notícia de jornal numa linguagem que não foi feita para ela, ela não se habituou durante toda a vida dela, né, até aquele momento, a discutir esse tipo de situação. Óbvio que não são todas as escolas, óbvio que eu falo de uma experiência muito pessoal e particular minha, mas é a de quem estudou nos anos 90, 2000 e até eu entrei na faculdade em 2006. E é isso, eu fui descobrir algumas coisas na faculdade, né? Então, acho que tem isso também. Em geral, a gente não tem hábito de discutir essas questões nos ambientes em que isso poderia ser feito. Para quem que eu posso reclamar, onde é que eu tenho, de quem que eu quero, eu posso cobrar tal coisa. Eu imagino que seja vocês vivem isso, não é? Porque é comum, é da cidade, é da população, é feito para ninguém saber mesmo como funciona. Agora, essa geração tem uma coisa que a minha e eu acho que a sua provavelmente não tiveram. Qual é? Então, o mundo no bolso, né? O mundo no bolso. O acesso à informação de uma maneira muito mais facilitada, o YouTube, enfim, isso não estava posto há 15 anos, né? Então, acho que tem um elemento aí que é interessante e vai ser interessante a gente acompanhar também como é que vai se trabalhar isso. Mas o acesso à informação hoje é muito maior do que o que eu tinha, por exemplo, né? Você que vem ainda de um outro extrato social, né? Que você acabou de contar dos seus colegas lá da época do fundamental, muitos não chegaram até aqui. Eu acho que esse acesso à informação devia ser mais precário ainda, não é? Muito mais, né? Porque não tinha... pelo que eu me lembre, né? Hoje em dia, assim, a gente vai na porta das escolas de primeira série, segunda série, tem gente assim que está na segunda série lá, sei lá, com seus 7 anos, já tem um celular, já está ali brincando. Criança de 3 anos com tablet, já super muito inteirado com aquela ferramenta, com aquela tecnologia. E no meu tempo também, né? Não sei se a gente pode dizer que é o tempo, mas digamos que 2 décadas para trás, a gente não tinha essa facilidade toda. E isso também implica na forma como você vai sistematizando todo o conhecimento, né? Hoje tenho visto que essa sistematização na cabeça da criança, do jovem, é muito mais rápida. Né? Então, a gente demorava muito tempo, assim, eu me lembro que era muito longo o processo de aprendizado durante, até chegar ao final do ano demorava muito. Hoje em dia é assim,
mal começou a escola, né? O primeiro mês, assim, estava de férias, voltou da escola, a molecada já está aprendendo muita coisa. Eu acho que tem uma sociedade mais ávida, já né? tem uma aceleração muito forte desse conhecimento. Eu acho que a gente também tem a chance, né, como movimento político, como lideranças políticas, de usar isso também para potencializar esse conhecimento sobre a política, sobre como as instituições funcionam. Acho que essa é uma tarefa necessária para nós. Agora, tem uma questão sobre a velocidade, que aí eu, como pesquisadora, me pergunto sobre como é que a democracia vai lidar, né? Ontem à noite eu peguei um livro para ler antes de dormir, e era do Hilke, Cartas a um Jovem Poeta, que é uma troca de correspondências entre o Hilke e uma outra pessoa, que durou 5 anos. Eu fiquei pensando, gente, correspondência ao longo de 5 anos. A gente manda um WhatsApp hoje e se a pessoa não responde em 5 minutos, dá o divórcio. Como é que a gente vai compatibilizar essa ansiedade da sociedade, que exige mais participação, e está certo de exigir, com o fato de que nós temos políticos que, ao escutarem mais a sociedade, portanto, vão precisar ter mais tempo para tomar decisão, porque mais gente participando é mais gente para ser ouvida e são mais pontos de discórdia, mais pontos de veto, por vezes. Mas sabe qual é a minha assim, observação, Mônica? Assim, que a gente tem o eleitor, esse pessoal todo aqui que é digital e os políticos são analógicos ainda. Eu acho que tem um descompasso aí, né, de intergeracional aí. Exatamente. Bom, a gente está caminhando para o final. Seria interessante vocês falarem quais são as reformas desejadas para o Brasil que a gente teria que dar prioridade nesses novos tempos aí que a gente está chegando nele, depois de outubro. Acho que uma das coisas que a gente da frente tem buscado levantar bastante é a questão para nós da reforma política. Porque, assim, a gente está vivendo uma crise no sistema político, estamos. Na questão econômica, estamos. Mas, enquanto a gente não tiver um Congresso, de fato, né, que represente essa vontade popular, essa vontade do povo, a gente vai ter sempre reformas extremamente descoladas da necessidade, né, para resolver a necessidade que o povo espera. Né? Eu acho que a gente não consegue resolver esse descompasso enquanto a gente não fizer uma reforma política, quer dizer, de fato, que a sociedade, que a população participe do processo de construção. Porque enquanto os nossos representantes, eles mesmos, fazem as regras do jogo e aí reforçam essa autoproteção desse sistema partidário falido, que não promove a participação direito, ou quando promove, ela é muito limitada, não é por isso que tem tantas iniciativas, né? Pelo que você está dizendo, assim, a reforma política, ela que vai fazer valer todas as outras reformas que virão, é isso? Isso. Você concorda, Mônica? Eu não. Eu vou me permitir discordar. Eu não tenho dúvidas sobre a importância de uma reforma política. Eu acho que a gente tem assistido mini-reformas eleitorais, como o Delson colocou, mas eu sou um pouco mais reticente em relação à palavra reforma política, porque, assim como numa casa, a gente precisa conhecer o que a gente vai reformar para não correr o risco de derrubar uma parede que sustenta a casa toda. Eu acho que, em geral, eu vejo um pouco o aprofundamento do debate sobre quais são essas nossas estruturas, seja o sistema político, eleitoral ou partidário. Eu reconheço que a população não está representada hoje por N razões, mas eu também tomo cuidado com o termo reforma política, porque eu acho que isso pode virar um termo que cola bem e que vai virar solução para todos os nossos problemas, e os nossos problemas não são né? Problemas complexos têm como característica fundamental questões multicausais e multiatores. Então, eu acho que a reforma, sim, é um elemento que a gente precisa prestar atenção e precisa discutir, mas nós temos outros, né? Mas que reforma que a gente quer, que Brasil que a gente quer para daqui a 10 anos, sei lá. É isso um pouco que você fala? É isso um pouco, mas eu tenho uma questão, e aí ela é muito particular, que é a questão da desigualdade. Eu acho que enquanto a gente tiver um país, a gente tiver tantos Brasis dentro de um Brasil, é difícil discutir outras reformas. Para mim, se eu tivesse que elencar, a prioridade número 1 do nosso país seria combater a desigualdade. Isso a gente tem acordo, então. Mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista do sistema, né, de como o sistema se organiza e como ele pretende reformar, né, é para manter essa desigualdade. Sim, então, assim, sim. é difícil a gente...
eu acho realmente que o executivo, enfim, o próprio legislativo tem uma responsabilidade de debater, o judiciário também, essa questão de como a gente resolve as profundas desigualdades do país. Mas, assim, eu fico me pensando, assim, como que isso pode ser feito, né? Essa observação, e não apenas observação do parlamentar para isso, mas, assim, o engajamento do próprio exercício parlamentar e dos partidos, de todo mundo que tem essa responsabilidade institucional de fazer isso acontecer, dentro de uma estrutura que é bastante engessada e que não permite uma ruptura, né, nesse processo. Eles querem manter, na verdade, tudo como está. E para manter isso, eles têm a regra do jogo. Né? Então, assim, eles podem fazer ações pontuais para diminuir desigualdade em alguma situação, mas não vai ser algo profundo, né? Não, se reflita no sistema. Algo que envolva profundamente a sociedade. Então, acho que uma iniciativa, né, aproveitando todas essas mobilizações que têm ocorrido, né, no país, acho que a gente tinha que dar um passo a mais, de manter não só questão de engajamento, de mobilização, de protestos na rua, mas também o engajamento mais cívico de como a gente contribui para as nossas instituições e aprofunde a nossa democracia nesse sentido. É diferente um pouco disso que você está dizendo? Eu entendo a observação dele. Basicamente, quem hoje decide sobre o jogo é quem tem o poder da caneta, né? E nós estamos, desse ponto de vista, fora. Mas eu concordo com o Desson que tem uma energia que a gente não pode perder agora. Porque eu concordo com ele também que possivelmente a renovação esse ano vai ser muito menor do que a gente gostaria e do que a gente milita e luta para que seja. Então acho que tem uma energia e também geracional aí que não pode ser perdida pós 7 de outubro, sabe? A gente precisa continuar e precisa começar a entrar também nessas estruturas que são tão reativas e refratárias hoje. E aí eu volto à questão dos partidos, né? Nós estamos vendo alguns movimentos, inclusive, que estão tendo a iniciativa de migrar, enfim, de se associar a partidos para poder... Muda a nossa democracia se tudo isso mudar? Muda, mas que a gente também não se perca no tempo. É uma jornada longa, não é uma jornada de 2018. Não é algo que vai se dar esse ano. É algo de, vamos colocar aí, muitos anos, 3, 4 mas você pode eleições. pavimentar o caminho para isso. Quer dizer, a gente vai viver daí um outro modelo de democracia. Que seria até porque é um processo de né? amadurecimento, né? Com a participação maior. Isso, e de participação também, porque a gente vem de um processo... Nós somos frutos de uma geração anterior que não teve a possibilidade de exercer os seus direitos civis e políticos plenamente. Né? 64 foi ontem, em termos históricos, né? Então, também a gente está aprendendo e esperamos que não tenhamos interrupção democrática nesse período para que essa geração que está aqui, por exemplo, hoje com a gente, possa fazer isso melhor do que a gente teve condições de fazer ou tem condições de fazer hoje, né? Que seja incremental e aprimorado e conte com mais participação. E eu gostaria, então, de saber se a plateia... tem alguma pergunta a fazer agora, nessa fase aqui? Tem aqui, nossa, bastante. Meu nome é Diego Blanco, eu sou professor de filosofia do Fabiano Lozano. E enquanto vocês estavam aí falando sobre reforma democrática, reforma política e tudo mais, eu fiquei pensando, o ano passado, no final do ano, eu compareci naquele evento da USP com a Universidade de Berkeley, que teve no Sesc, que trouxe a Butler e tudo mais. Dentre a galera que estava ali falando, eles conversaram muito sobre essa questão dos movimentos sociais serem uma forma de realmente se ouvir, da democracia participativa, ela partir das ruas agora, como se fosse uma espécie de ágora que tá aparecendo, uma ágora gigante, onde as pessoas estão começando a ir para a rua e colocar as suas questões, as suas angústias, as suas indignações ali. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que realmente, em algum momento, a gente reformando, ou a gente revolucionando, não sei, ou a gente indo com a história, se seria possível, de fato, que essas indignações, que essas angústias e que essas demandas dessas pessoas pudessem ser ouvidas mesmo. Bom, basicamente a questão é se eu acredito que a gente pode traduzir essa energia que hoje está nas ruas ou nos movimentos de maneira geral em mudança, né?
assim como o Derson, eu acho que eu sou uma otimista. Eu sou realista, mas também sou uma pessoa que trabalha sempre com a ideia de que amanhã pode ser melhor do que hoje. Não tenho dúvida sobre o papel dos movimentos da sociedade civil em geral, do ponto de vista histórico, no Brasil e no mundo. Tem algumas conquistas que, do ponto de vista do Brasil, são muito recentes. Por exemplo, o direito da mulher votar e ser votada também é conquistado praticamente ontem. 1932/34 está aí em termos históricos. Então, eu acredito sim, e acredito que a tecnologia, nesse caso, é uma aliada. A possibilidade que a gente tem hoje de marcar um encontro pelo Facebook e tá todo mundo ontem, às 16 horas, 17 horas, no MASP, é um negócio fenomenal e que não existia há 5, 6 anos. Eu acho que a primeira vez que a gente viu isso no Brasil desse tamanho foi em junho de 2013. E aí parece que arrefeceu um pouco. A gente viu uma outra... Um outro ânimo, né? Isso. E agora me parece que com o evento de anteontem... Nossa, isso, a temperatura subiu com o evento de novo. não, com a catástrofe que aconteceu, não foi um evento, foi um episódio lamentável. Tragédia. Está voltando, Então, acho que a gente tem capacidade de gerar mudança a partir dessa mobilização, seja nas ruas, seja também com o uso da tecnologia. Eu também sou da linha de que acredita profundamente, de que o amanhã será melhor. Se não fosse assim, eu não estaria aqui falando para vocês, porque eu acredito que vocês também podem se engajar e podem pavimentar com a gente esse futuro da democracia, que é o hoje, a gente está plantando hoje o futuro. Então, mas eu acho que tem outros elementos, A rede social, ela traz uma outra forma de organização do próprio movimento social. O movimento social hoje, ele tem muita dificuldade de ser orgânico como no método que era anteriormente, Então, com essa nova necessidade de você, em vez de fazer debates presenciais, você transferir isso para a rede, com essa ideia da amplitude que a rede tem, você acaba que traz uma ágora muito maior do que o movimento social de antigamente estava acostumado. Então, hoje isso está implicando outros problemas, Tem implicado soluções no sentido de mais envolvimento de pessoas distintas, que talvez não tinham essa possibilidade de engajamento, mas, por outro lado, você alarga a ágora, você tem uma dificuldade de ouvir todo mundo, de você ser, digamos assim, sensível ao que o outro tá dizendo, você exercitar a escuta. Eu acho que essa polarização, tudo isso que a gente vê, está muito vinculado a essa dificuldade que gerou esse processo. Então, eu acho que a gente tem tudo para fortalecer a democracia, trazendo mais gente, o engajamento com a participação, mas a gente ainda tem que experimentar um longo caminho para a gente ver como que a gente vai... qual é o resultado que uma boa escuta tem, no sentido de a gente trabalhar mais os consensos, trabalhar mais uma solidez para que a gente realmente tenha um trabalho com resultado, um trabalho que o movimento social entregue como uma conquista mesmo, de trazer mais pessoas para esse exercício cívico. Agora, tem uma questão sobre as redes sociais que eu acho que ela não é pouco significativa, que é o fato de que, se por um lado a gente alcança mais gente, eu me preocupo com o fato de que existe uma empresa controlando o que eu vejo, no volume que eu vejo e quando eu vejo. E hoje é uma, amanhã vai ser outra, porque vai ser comprada, fundida, adquirida, enfim, Mas o fato de que esse filtro hoje está na mão de pessoas e organizações e a serviço de coisas que a gente não sabe exatamente quais são, Então, o que aparece no meu buscador do Google não é o mesmo que aparece no seu, Quer dizer, o filtro que existe sobre o que acontece no mundo também é um tanto quanto... A gente não sabe ainda, o tamanho disso. Exato. Eu sou o Matheus Souza, eu sou aluno do 3º ano do Colégio Bandeirantes e eu queria perguntar para vocês sobre a questão da mídia, só que não das fake news, mas sim das notícias meio tendenciosas. Porque hoje a gente sabe que as mídias elas estão ligadas a empresários, geralmente a donos, que têm interesses próprios e muitas vezes eles podem meio que serem seletivos com as notícias. Um exemplo disso é que nos Estados Unidos as notícias influenciaram muito na eleição. E eu queria saber como vocês veem isso para 2018 agora, com as eleições chegando, o papel da mídia nisso.
eu acho que a mídia sempre teve um papel fundamental, né? Acho que esse ano Ela a gente... sempre foi tendenciosa. E há sim tendência por trás. Agora a questão esse ano eu particularmente acredito que com a permissão de se fazer campanha no Facebook, aí, nessa mídia específica, nós vamos ser bombardeados com política num tamanho ou numa exposição que eu particularmente acredito que a gente vai começar a sair das redes sociais. Eu tenho a sensação de que o debate não vai para essa plataforma tecnológica. Dado o nível de exposição, quando você abrir a sua timeline, tiver post patrocinado de vereador, de político, sabe? Do vereador que é candidato a deputado, do deputado que é candidato ao Senado, eu tenho a sensação de que isso vai ser um excesso de informação a tal ponto que pode ser um desserviço à causa e não uma ferramenta para a educação das pessoas, particularmente. É a primeira eleição que o Brasil vai enfrentar nesse sentido, então pode ser que daqui 6 meses eu volte aqui para dizer, nossa, não foi nada disso. Mas fazendo um exercício quase de futurologia, eu carrego essa sensação hoje. Eu também tenho essa sensação e tudo que a gente tem trabalhado é para não tornar a política um lugar chato, né? Eu acho que isso é uma marca da nossa geração. A gente chato consegue... em lugar de gente não séria, né? Um lugar Isso. sujo, ruim, né? Exatamente. E aí, o exercício que a gente faz é, pelo contrário, a gente não quer o afastamento da política, né? Porque também tem isso, né? Você ser um político e dizer que não é político, né? Então, não é essa a tarefa. A tarefa que, de fato, fortalece tudo isso que a gente tem falado sobre democracia é você se posicionar, é você realmente ter um posicionamento político. Só que isso tem os seus limites, né? A gente não pode sufocar, né? A gente achar que está propiciando o exercício da cidadania com a informação, com o debate público e sufocar os eleitores com muita informação e com excesso realmente de atuação mesmo, de várias correntes partidárias que vão estar ali também marcando seus posicionamentos. Isso, com certeza, não vai ficar muito claro, às vezes muito objetivo, e isso dificulta até o engajamento que a gente busca, enquanto movimento de renovação, buscar uma política que seja mais leve para as pessoas, no sentido de que a política realmente do dia a dia, uma política que não é o político do Congresso Nacional, né, que não te ouve, que só ele tem razão e ninguém mais tem razão. Então é essa política que a gente não quer. A gente quer uma política colaborativa, uma política que realmente a gente compartilhe as sensações, os nossos sentimentos, aquilo que realmente a gente acha que o governo, o Estado não está chegando. E é isso que vai ser... isso que vai propiciar com que o político do futuro exercite a sua escuta. Ou seja, essa eleição ela podia ser mais, né, um exercício do político escutar mais a população para construir suas propostas, para marcar realmente, construir os marcadores que ele vai divulgar nas redes sociais, para que seja algo assim, olha, que legal, o que está sendo compartilhado é o que eu compartilho. Não é algo imposto de cima para baixo, que eu preciso absorver de qualquer jeito para eu exercer minha cidadania. Acho que isso já tem demonstrado que não é o caminho que a gente quer para o futuro e não é algo que dá realmente um sucesso, uma efetividade para esse engajamento, né? Agora, tem um ponto sobre a questão da renovação que eu acho que também vale destacar. Parte do meu trabalho é trabalhar diretamente com políticos. E tem muita gente boa. O problema é que quando a gente olha também para os políticos, a gente tem uma tendência... O que é que você faz com eles? Eu trabalho numa organização que forma lideranças e tem pessoas com mandato hoje, senador, governador, deputado, e eu faço um pouco a interface com essas pessoas no dia a dia. A gente tende também a olhar e colocar todo mundo junto, né? E dizer a população não se sente representada como se ninguém que estivesse lá tivesse de fato escutando ativamente. Isso, e não é isso, né? Tem muita gente boa e eu acho que um cuidado que a gente tem que ter enquanto pessoas que militam pela renovação é não negar o ambiente que a gente vai encontrar pela frente, porque isso seria perigoso. Nós temos pessoas hoje na política institucional que fazem um excelente trabalho, estão próximas da população, que escutam e que de fato estão lá para representar. Podem ser poucos, não saberia quantificar, mas tem.
E a gente também precisa reconhecer o bom trabalho que essas pessoas têm feito, porque senão a gente também entra numa postura de, poxa, ninguém presta e só quem presta sou eu. De maneira nenhuma foi isso que você disse aqui, mas eu tenho visto isso um pouco quando a gente debate renovação, sabe? A gente tem que qualificar também o que é essa renovação que a gente quer, né? E tem nos movimentos, tem várias pessoas que nos inspiram, né? E eu acho que a renovação, ela não surge por osmose, não é do nada, né? Ela Sim. tem um pé ali na política tradicional também. Então, tem pessoas que inspiram e continuam sendo um marcador, assim, de perfil de engajamento, de perfil de um bom comunicador que coloca as propostas, que compartilha, que constrói. E aí, eu acho que a tarefa da renovação é multiplicar esses bons exemplos. Sim, né? sim. Oi, boa tarde. Eu sou André Pastore, do 3º ano do Band. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é como vocês acham que a população pode participar ativamente da democracia fora dessa época de eleição? Como que a gente pode tomar para a gente a política e os políticos e tudo isso de uma maneira fraterna, que não gere toda essa polarização e essas brigas, talvez consequentes dessa polarização que a gente vê nas redes sociais, nas manifestações, enfim, todas essas discussões mais ideológicas e relacionadas à política? Então, eu acho que, primeira coisa, eu acho que a gente tem que observar os conteúdos que a gente está tendo acesso, observar, vamos supor, se for conteúdo partidário, qual o conteúdo, enfim, qual é o partido, qual é a ideologia, porque eu acho também que a gente tem criminalizado muito essa palavra ideológico, assim, como se fosse, não, isso é ideológico, então eu não quero. Eu quero a política, mas eu não quero ideológico. Como é isso, pelo amor de Deus? Como a gente consegue fazer a política descolado do ideológico? Então, eu acho que o ideológico, a gente tem que construir práticas, né, de que a gente não negue também a política, a gente se aproprie dela, como bem falou o colega, mas também a gente também não negue a ideologia, que a gente aproprie dela, mas a gente tem que fazer o bom uso, né? Tanto o bom uso da política como o bom uso do ideológico, né? Então, eu não vou usar a política para eliminar o meu adversário, eu não vou usar o ideológico para destruir o meu adversário. Eu vou usar o ideológico, o político, para me posicionar, para colocar as minhas ideias nesse debate público e respeitar a ideia desse adversário, o dito como adversário político, né? Que às vezes nem é adversário, é só apenas uma discordância de caminho, de pensamento, de como a gente chega ao mesmo ponto comum, porque também tem isso. Todo mundo quer, resolver, ter uma educação melhor, ter uma saúde de qualidade. Mas há divergências de como a gente chega até a essa saúde de qualidade, a essa educação de qualidade. Então, o que eu posso fazer? É marcar o meu posicionamento do como, né, respeitando o como diferente do meu colega. Eu acho que assim a gente constrói uma relação mais saudável dentro do debate público, de forma harmoniosa, de forma que todo mundo tem essa sensação de que está se apropriando, né? Não importa qual campo, todos estão se apropriando dessa política, dessa ideologia, da sua ideologia, mas trabalhando essa boa convivência, né, que eu acho que não é impossível. E tanto que a gente busca sempre dialogar com os outros movimentos, tendo muita divergência, mas a gente respeita, a gente conversa, a gente se escuta. Eu acho que isso é uma coisa que a nossa geração está tentando passar para essa próxima. Para a gente não fique nessa coisa do azul, do vermelho, mimimi, disso, daquilo, do mimimi. Não, vamos ouvir o outro, vamos entender o outro, né? E vamos respeitar o outro, né? Acho que é isso. Eu concordo, e aí eu vou pegar o link com uma palavra que você usou, que é escutar. Eu acho que isso hoje está muito prejudicado. Né? Você vê no relacionamento, quando você briga com o marido, com a esposa, quem está errado normalmente é o outro, né? Depois você vai, em primeiro lugar é o outro, depois você fala, poxa, pode ser que eu tenha uma responsabilidade e tal. Acho que escutar está muito difícil, a gente está muito intolerante, até por conta da velocidade em que as coisas estão acontecendo, né? Então esse exercício, embora possa parecer até quase autoajuda, o que eu vou dizer, né, uma coisa um tanto quanto clichê, escutar não é fácil. Concordar com quem concorda com a gente é muito simples, né? Agora, escutar quando a pessoa tem uma posição completamente diferente da gente, seja ideológica ou não, isso é difícil. E isso é um exercício de todo dia, né? Em casa, com o vizinho, no trânsito, não tem a ver só com a política da maneira que a gente está acostumado a discutir. Então, eu acho que escutar é um exercício fundamental, e ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo agora.
É isso, gente. Muito obrigada pela presença.